Consciência é a capacidade de perceber o que acontece internamente enquanto a vida acontece. Não é reflexão tardia nem interpretação intelectual do que já passou. É a percepção ativa do próprio estado no momento em que pensamentos, emoções e impulsos surgem. Quando essa capacidade está presente, a pessoa percebe de onde nasce aquilo que diz, decide e faz. Quando não está, a vida continua funcionando, mas sem direção interna clara. A maior parte das pessoas vive sem essa percepção ativa. Não porque falte inteligência ou boa intenção, mas porque o ritmo cotidiano empurra tudo para o automático. A pessoa reage, resolve, responde e segue em frente sem notar o que está acontecendo dentro. A experiência interna fica em segundo plano, enquanto as demandas externas ocupam todo o espaço. O erro central de uma vida sem consciência é confundir funcionamento com escolha. Funcionar bem não significa escolher bem. Cumprir tarefas não significa agir com alinhamento. É possível ser produtivo, responsável e eficiente enquanto se vive desconectado do próprio eixo interno. Nesse estado, o comportamento é guiado por hábitos antigos, emoções momentâneas e pressões externas, não por clareza real. Esse erro passa despercebido porque é reforçado socialmente. Quem funciona bem recebe aprovação. Quem responde rápido é valorizado. Quem não questiona o ritmo é visto como comprometido. Nada sinaliza que algo esteja fora do lugar, e por isso não surge a necessidade de mudar. As consequências aparecem de forma concreta. A primeira consequência se manifesta nas decisões. Escolhas importantes são feitas com pressa ou adiadas indefinidamente. Muitas decisões nascem mais do desconforto de decidir do que de convicção. Depois, a pessoa passa a administrar os efeitos dessas escolhas, tentando corrigir caminhos que nunca foram escolhidos com clareza desde o início. A segunda consequência surge nas relações. Conversas difíceis são evitadas ou conduzidas de forma defensiva. Conflitos se repetem em contextos diferentes, mas seguem a mesma dinâmica. Existe comunicação frequente, mas pouco entendimento profundo. A falta de percepção interna dificulta a escuta real do outro. A terceira consequência aparece no corpo e na energia. O cansaço se torna constante. A mente permanece ocupada mesmo nos momentos de descanso. Sinais de excesso são normalizados até virarem parte da rotina. Não há um colapso imediato, mas há um peso contínuo que se acumula silenciosamente. Esse modo de viver se sustenta por um tempo. Depois cobra. Cobra em perda de clareza, em dificuldade de sustentar decisões e na sensação de estar sempre reagindo ao que acontece, nunca conduzindo o próprio caminho. A vida vira uma sequência de ajustes, não de escolhas conscientes. A consciência atua exatamente no ponto onde esse padrão se forma. Ela não entra para corrigir comportamentos isolados nem para melhorar a performance externa. Ela ajusta o ponto interno a partir do qual os comportamentos surgem. Em vez de tentar mudar o que se faz, muda-se de onde se faz. Quando a consciência está ausente, a reação é imediata. Quando está presente, surge um intervalo interno antes da ação. Esse intervalo não é longo nem elaborado. É apenas suficiente para perceber o próprio estado antes de responder ao mundo. A aplicação prática da consciência é simples e direta. Diante de situações comuns do dia a dia, a orientação é interromper o impulso automático. Criar uma pausa interna curta. Observar o que está presente naquele instante. Tensão, intenção e direção. Não para analisar demais, mas para reconhecer o próprio estado antes de agir. Essa pausa pode acontecer em momentos simples, antes de responder uma mensagem, antes de iniciar uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão rápida. Não exige isolamento nem silêncio prolongado. Exige apenas disposição para perceber o próprio estado por alguns segundos. Essa pausa muda a qualidade do que vem depois. Pensamentos deixam de funcionar como ordens automáticas. Emoções deixam de decidir sozinhas. A ação passa a nascer de um ponto mais estável e consciente. A resposta pode até ser firme ou difícil, mas deixa de ser impulsiva. Isso não torna a pessoa lenta. Torna a pessoa precisa. Com o tempo, as decisões ganham consistência. Os conflitos diminuem por alinhamento, não por evasão. A energia deixa de ser gasta em correções contínuas e passa a sustentar avanço real. A pessoa sente menos desgaste interno, mesmo quando a vida externa continua exigente. A consciência não remove desafios. Ela remove a confusão interna que transforma qualquer desafio em peso desnecessário. Quando há clareza interna, situações difíceis são atravessadas com mais firmeza. Quando não há, até situações simples se tornam cansativas.
A diferença não está no que acontece fora, mas no ponto interno a partir do qual se responde. Consciência não é um estado elevado nem permanente. Funciona como base. Sem essa base, autocontrole vira repressão, disciplina endurece, espiritualidade se distancia da realidade e gratidão perde profundidade. Tudo exige esforço excessivo para se manter. Com consciência, esses elementos encontram sustentação natural. Por isso a consciência vem antes. Vem antes de tentar mudar hábitos. Vem antes de buscar equilíbrio emocional. Vem antes de falar em sentido ou propósito. Sem consciência, qualquer mudança é instável e depende de controle constante. Quando a consciência se estabelece, o ruído interno diminui. A dispersão perde força. A direção se torna perceptível. Não como um evento isolado, mas como um ajuste contínuo que se renova no cotidiano. Tudo que amadurece de verdade começa aqui, na capacidade de perceber a própria experiência enquanto ela acontece, sem fuga e sem autoengano. Esse é o fundamento. Coração leve, mente em paz.